Hoje você tirou 4, pode se sentar. Fiquei calado ali. Talvez outro aproveitasse para admirar as pernas e o traseiro dela com os quais ela me tratava. Oi, eu sou Didi. Cara, já contei em outras histórias que eu era muito bom em matemática, pelo menos até a sexta série, quando tinha que decorar muitas fórmulas e saber de cor todo tipo de cossenos, senos, tangentes, cotangentes, e eu não gostava disso, de decorar. Com a fórmula em mãos, eu resolveria qualquer exercício facilmente, me tornando um pequeno gênio, uma jovem promessa. Nas outras matérias era semelhante, eu podia decorar se quisesse, aprendia qualquer coisa rapidamente, esse não era o problema. Eu era fera até em gramática, cara. Pra mim era tipo aritmética, tudo lógico. E não só na gramática romena. E em francês e inglês eu também era fera. Eu sei que alguns que me acompanham acham que estou falando besteira agora e se perguntam: então por que você comete erros de concordância e não usa o hífen corretamente? Mentiroso. A resposta é simples. Muitos anos se passaram desde então. Estou com pressa e sem tempo para conferir. E o mais importante, não estou mais na escola. Meu canal não é um canal educacional que ensina vocês a escrever corretamente de forma gramatical, é um canal de histórias animadas. Mas vamos voltar ao assunto. Como eu dizia, eu tinha uma memória muito boa que, junto com meu raciocínio lógico e analítico, me ajudavam a passar pela escola como água nas costas de um pato sem muito esforço. Todos os professores do ensino fundamental conheciam meu potencial. Aliás, a escola onde estudei era bem boa, a mais competitiva daquela região. E todos sabiam que eu também era um preguiçoso, relaxado, queijo bom em saco de cachorro. E o que eu fazia? Eu brincava o dia todo, irmão. Futebol, ping-pong e jogos de computador. Mas eu fazia isso porque podia me dar ao luxo. Eu conhecia meus pontos fortes e limites. Quando era hora de estudar sem outra opção, eu o fazia, exercitando minha massa cinzenta. Tinha muitas matérias em que você era chamado para responder em ordem alfabética, de acordo com a lista. Quando minha vez se aproximava, eu decorava a lição rapidamente como se fosse o Pai Nosso. 30 minutos em casa e 5 de revisão antes da aula. Se me perguntasse no dia seguinte, já não lembrava quase nada. Eu esquecia tudo, porque não me interessava. O assunto não era interessante para mim. Meu cérebro era como uma esponja. A informação entrava por um ouvido, ficava lá enquanto eu precisava, depois saía pelo outro. Eu me dedicava aos meus interesses. Claro que essa tática nem sempre funcionava. Tinha matérias em que você era chamado para responder quando o professor cismava. E claro que normalmente eu saía da aula com uma cadeira ou um cisne. Coisas essenciais, se você me perguntar. Agora vamos ao que interessa. A resposta do quiz da semana passada era B, 8 bobinas. Os primeiros 5 comentários corretos e mais 5 aleatórios estão sendo exibidos. Quer participar? Fique atento ao próximo quiz. Quanto dinheiro eu ganhei com o fio de cobre? A. 50 de lei. B. 2 lei. C. 30 de lei. Deixe sua resposta rapidamente nos comentários. Você tem 5 segundos. Pronto, você já respondeu? E agora de volta à história. Mas eu não estava preocupado. Eu tinha uma arma secreta, que nunca falhava. E mesmo que algo inesperado acontecesse e desse tudo errado, eu passava para o plano B, cola. Eu tinha um monte de métodos, mas isso é outra história. Mas normalmente era simples. Em todas as matérias eu tinha pelo menos uma prova por semestre. Nas mais importantes ainda tinha a redação final. Eu começava a estudar, e se por algum desastre eu não tirasse 10, o 9 era garantido. Assim, eu passava com louvor em qualquer matéria, o que era normal no geral. Como disse antes, os professores me conheciam como um garoto inteligente, mas preguiçoso e irresponsável. Mas no ensino médio era outra história. Lá ninguém me conhecia. Na 9ª série no primeiro semestre, aprontei e fiquei de recuperação em geografia. A primeira e única vez na minha vida, exceto as dependências da faculdade. Para quem não viu a história, ela está disponível logo acima, vale a pena conferir. E além de geografia e matemática, eu e Gaina ainda tínhamos uma matéria na qual nunca tínhamos passado. A professora ainda nem tinha sentido o nosso cheiro, física. Depois do que aconteceu na aula de geografia, um 2 e um 4 na mesma hora, fiquei com medo. O tubarão me deixou pensativo. Falarei com a galinha. A partir da próxima semana, iremos para a aula de física. Sim, cara, vamos. A gente vê isso. Vamos, seu idiota, porque ela nos deixa. Não é como o tubarão, ele pegava no nosso pé. Vamos logo, senão vamos repetir de ano. Eu vi Gigi, ela é jovem. E ela é gostosa, eu daria umas voltas com ela. Sim, cara, ela derrete toda quando vê o seu topete. Cara, esse aí até que me acalmou. Pela minha experiência, essas mais novas geralmente eram mais compreensivas.
Elas davam notas altas e não eram muito exigentes, mas vou confirmar com o Dom quando entrar na sala, só pra ter certeza. Como é que é aquela de física, cara? Ela é fera, Didi, mas eu tentei, não cola papo furado com ela, quase me expulsou da aula. O que você quer dizer com isso? A professora de física, Gigi, é bem rígida, mas ouvi que ela tem um caso com alguém daqui. Você bebeu algo em casa? Ainda tem vinho e não traz? Não foi você que perguntou? Ela é brava como um tubarão sobre as notas. O que faço para não repetir em física o que rolou em geografia? Por que você não fala assim, amigo? Ela é mais brava que aquele. A galinha também disse isso. Metade da turma vai ficar nessa matéria. Ela é mais brava? Parece a Hitler, mas fica sexy quando grita. Por que está rindo? Vou copiar as lições. Copia só a última. Ela não cobra as antigas. Isso me deixou mais tranquilo. Pensava que ela cobrava 5 lições de uma vez, como um tubarão, mas não me preocupava, pois ainda tinha o livro didático de física. Eu não tinha para muitas matérias, 4 ou 5. Comprei de uma menina do 10º ano. Dom conhecia alguns e fez a ponte pra gente. Era difícil conseguir os livros didáticos para as 3 turmas, que somavam mais de 90 alunos, sendo 2 turmas de 40 alunos cada. Além disso, nossa turma e a turma A eram de matemática e informática, sendo o primeiro ano que o colégio oferecia essa especialização. Muitas matérias eram diferentes dos mais velhos, que eram de física e química ou algo assim. E nem escrevi mais a lição, aprendi direto do livro. Eu esperava que ela fosse me chamar para responder assim que me visse, tanto eu quanto o Gaina. Chega a semana seguinte, aula de física, com o Gaina preparado para tudo. Bom, ele não tinha estudado muito, mas estava pronto para qualquer coisa. E aí ela entra, cara, salto alto, saia preta justa, um busto generoso, rosto bonito, maquiagem discreta. Cabelo loiro preso em um coque, devia ter no máximo 26, 27 anos. O que eu disse? Me assustei à toa, não parece tão antipática assim, senhor. Esse aí não disse nada, só ficava rindo feito bobo. Esse Gaina nos enganou. Cara, e ela ouviu isso, e me lançou um olhar frio como gelo, baixei a cabeça na hora. Eu não queria passar por isso de novo. O tubarão já tinha me acalmado. E aí ela começa a chamar na chamada. E como o Gaina estava na minha frente, em ordem alfabética, chega nele. Ele levanta a mão, diz presente, e ela nada. Vai em frente. Chega em mim, levanto a mão, digo presente. Ela nada. Continua fazendo a chamada. O que eu digo? Me safei. Mas quando ela termina, parece que temos 2 colegas que nos alegram com sua presença hoje. Aviso que vocês serão chamados para responder. E se faltarem de novo sem justificativa, vão ficar sem nota, Gaina. Levante-se, por favor. Gaina se levanta, diz o título e 2 ou 3 linhas da lição e para. Foi só isso que ele aprendeu no intervalo. Se fosse outra matéria, talvez tirasse um 5 sofrido. Mas nessa ela dá 1, pra ver a cara do Gaina cair. Até o cabelo dele ficou murcho. Como assim? 1? No mínimo um 4, vai. Você nem merecia 1. Se eu pudesse, te dava 0. Senta aí. Ela não estava brincando, parece que já tentou dar 0 para outros colegas, mas o regulamento não permitia. Eu estava calmo, sabia a lição perfeitamente. Ela me chamou para levantar e comecei a recitar como uma poesia. Ela me interrompia para fazer perguntas, testando meu conhecimento. Depois da lição, fui chamado ao quadro. Ela me deu um exercício não muito difícil, mas eu não sabia a fórmula. Não me compliquei e disse que não sabia, pois já tinha nota 8 garantida. Eu pensava isso, mas ela não gastava dinheiro. Era mais mão de vaca que tomálemos. Você tirou 4 hoje, pode se sentar? Fiquei calado ali, talvez outro aproveitasse para admirar as pernas e o bumbum dela, que ela me expunha. Mas eu não entendia por que 4. Meu cérebro tinha entrado em curto. Como assim 4? Eu sabia toda a lição. E agora, vai me cobrar satisfação? Não, senhora, mas não entendo. Errei algo? É simples. Na teoria você tirou 7 e na prática 1. Some e divida por 2. Mas por que 7? Eu sabia tudo. Volte para o seu lugar, que é um 2 também. Não disse mais nada e voltei para o meu assento. Depois da aula perguntei para Dom. Parece que ela tinha se transferido de uma faculdade de Bucareste. Era muito rigorosa com as notas. Nunca dava 10. Ela dizia que 9 era a nota máxima do professor, 8 se você participasse e não faltasse, e 7 era como tirar 10. Dom, por que não falou isso? Eu não te disse que ela era rigorosa, Gigi? Você disse que ela não é como um tubarão, para perguntar do passado. Ela não pergunta, mas você tem que saber fazer os exercícios. O que eu tô fazendo aqui no fim do mundo, hein? Eles mandaram ela embora? Não, cara, eu não te falei. Acho que ela tem um cara por aqui. Depois descobri que 4 não era uma nota ruim. Mais da metade da turma tinha nota 2 e 3. E só Lupu, Dom e Maria tinham 5 e 6. Essa era a melhor da turma? Na aula seguinte de física, ele nos chamou novamente. Não tínhamos estudado, pois não esperávamos por isso. Mas ela não diferia muito do tubarão. Também nos pegou para Cristo, com quase o mesmo desfecho. Dessa vez também tirei 1.
Pensei, 4 mais 1 dividido por 2, igual a 2,5. Como eu já conhecia ela, ela me dava média 2, arredondando para nota menor. Eu precisava de média 8 no segundo semestre, algo impossível, já tinha me conformado. Quando quase no final da aula, ela anuncia que na semana que vem teremos prova, pra gente se preparar. Eu nem sabia que tinha prova de física. Ao ouvir isso, meu coração se encheu de esperança. Era exatamente o que eu precisava. Provas e trabalhos eram minha especialidade. Então comecei a estudar, tanto a teoria quanto os exercícios, e os exercícios nem pareciam difíceis pra mim. Se você conhecesse as fórmulas, mas não havia muitas. No dia da prova, como o Dom tinha notas altas em física, 5 e 6, ele me trocou de lugar. Ele me coloca sozinha, atrás da Maria, a melhor aluna em física. Eu me mudo para o apartamento número 1, para não ter o mesmo número que a Maria. Ela passa temas bem difíceis. Foi a prova mais complicada até agora. Apesar de ter estudado bastante, não consegui concluir toda a prova, mas pelos meus cálculos tirei nota 7. Depois de 1 hora, saí com a galera e o professor para fumar um cigarro. Fiz alguma coisa na prova, Gigi. Talvez tire um 5. E você, Cocô Stark? Aleabaco, caipira. Eu só via hieróglifos lá. Acho que tira um 7. O que houve, Gigi? Não tem como, cara. Você comeu algo estragado de novo? Cheirou macarrão? Por que, cara? Eu sempre tiro isso na prova. Normalmente tiro 9 ou 10. Física é fácil. Não bebi nada, não estava com o gordo e o lama. Quando eu iria? Você colou da Maria? Você pode reprovar por isso. Eu não colei, qual é? Nem era o meu número. Essa era a primeira prova que eu fazia no ensino médio. Eles não sabiam que eu podia estudar se quisesse, e Dom não aceitava que eu tirasse uma nota maior que a dele, sendo que ele nunca faltava e eu só ia às aulas fazia 2 semanas. Enfim, passa 1 semana e meia assim e ela traz as provas. E começa a dar as notas. Galinha 0, o gordo 0, rabisco 0 e mais uns 10. Parece que nas provas ela dava até 0, e continua com quase toda a turma. Com 1, 2 e 3. Lupu e Nico 4. Dom e Dina 5. Maria 7,90, a turma toda ficou surpresa, dava pra ouvir parabéns sussurrados, mas ainda tinha uma prova, a minha. Eu já sabia que tinha tirado a nota mais alta. Quando ela disse, essa é do Gigi, de pé. Sim, senhora. Eu ainda tinha um sorriso travesso no rosto. De onde você copiou? O sorriso sumiu do meu rosto. Dom estava certo, ela ia dizer que eu copiei. Eu já esperava por isso e me preparei, principalmente na resolução dos problemas. Agora eu sabia fazer até os que não tinha conseguido antes. Ela disse, fala a verdade, senão eu te deixo de recuperação. Não aceito uma coisa dessas. Não copiei, senhora, essa é a verdade. E ela lembra que eu estava atrás da Maria. Foi ela quem me colocou lá. Ela tinha certeza de que copiei da Maria. Você copiou dela, não foi? Maria, sabe de uma coisa? Vou te dar 0 também. Não, senhora, não sei de nada. Fala, Gigi, se você copiou. Pode me perguntar qualquer coisa, não plagiei. Além disso, fui o primeiro lugar e Maria o segundo. Eu também já estava um pouco irritado com tantas acusações. E ela me faz algumas perguntas, respondo umas 3 de 5, já esqueci algumas coisas desde então, senhora. E ela me chama para o quadro. Ela me dá um problema da prova, né? Eu resolvo, mas depois ela diz que decorei. Proponha outro problema, a sua escolha. Ela me dá 3 problemas e eu resolvo todos em 5 minutos, deixando-a incrédula. No final, ela se convence de que eu não copiei, pede desculpas, diz que tirei 8,60, a maior nota, e toda a turma ficou surpresa. Dom não se conteve e gritou, bravo, Gigi, o mais inteligente da turma. Depois ouvi as palavras que mais me doeram. Você é um garoto inteligente e tenho expectativas em relação a você. Não me decepcione. Dias depois, ele aumentou a nota de todos em 2 pontos. A ordem provavelmente veio de Doveletzel, o diretor do colégio. Eu merecia 11, mas fiquei satisfeito com 10. Fiquei chateado porque Maria também tirou 10 no boletim. Gaína, Musga, Graço e outros 5 ou 6 ficaram de recuperação, mas ela aprovou todos no segundo semestre antes de pedir demissão. Ela tinha ficado grávida, Dom tinha razão, ela se mudou para lá com o marido e escolheu criar o filho. Ela passou todo mundo, sabendo que não ia voltar no ano seguinte. Livrei-me, ao menos por hora, da fama de garoto inteligente, mas preguiçoso, para a alegria de toda a turma. Se gostou da história, deixe um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho para receber notificações. O que essa história nos ensina? Não julgue os professores pela idade, as aparências enganam. E quando souber que tem prova ou trabalho, estude. Até mais, nos vemos por aí. Tchau.